Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos, ouvintes, telespectadores, internautas. Não sei de que forma você nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero deixar para vocês nessa oportunidade uma leitura bíblica no início desse programa que veio ao meu coração, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante, numa versão atualizada, que diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês para comigo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo de número 19, o apóstolo conclui dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Queridos, aqui está uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo está agradecendo aos irmãos filipenses e ao mesmo tempo mostrando o seu contentamento em Deus. Como é maravilhoso em tempos difíceis, em tempos de crises, você sentir-se contente em Deus, satisfeito em Deus, aprender a conviver em toda e qualquer situação. E é esta a recomendação do apóstolo. Ele agradece aqui aos filipenses por suas doações para ele, assegura-lhes que Deus os recompensará, suprindo todas as suas necessidades. Paulo está agradecido aqui pelo apoio dos irmãos filipenses, mas ele quer que eles saibam que mesmo em circunstâncias difíceis, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Amados, a experiência de viver em meio às dificuldades da vida não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Confiar em Deus, de forma a poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que Deus abençoará qualquer coisa, qualquer pessoa. Não, esse texto está dentro de um contexto. É para quem está em Cristo, é para quem coloca toda a sua confiança em Deus, para quem aprende a depender exclusivamente de Deus, única e exclusivamente. E aí, isso vai gerar em você um contentamento que supera as circunstâncias, uma satisfação que vai além do ter, além do poder. E é isso que nessa oportunidade o Espírito Santo coloca em nosso coração para lhes dizer: aprendamos com a palavra de Deus, aprendamos com o apóstolo Paulo, aprendamos uns com os outros a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus te ajude, que você possa, nesta oportunidade, dar glória a Deus, louvar a Deus pela sua vida. Você está vivo, você está respirando, você já se alimentou hoje. Saiba que existem milhões de pessoas ao redor do mundo que ainda hoje não se alimentou, e você já se alimentou. Você tem um lar, você tem uma família, então dê glória a Deus. Mas pastor, eu estou muito fraco na fé. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então dê glória a Deus com a sua vida, dê glória a Deus com a sua fé, dê glória a Deus suportando as dificuldades, e Deus vai renovando as nossas forças. Vamos de hino, vamos de música, vamos nesta tarde, nesta oportunidade, já louvar a Deus com a primeira mensagem musical, na voz do cantor Gesiel Teixeira, uma música de minha autoria, pela graça de Deus. Glória a Deus.
ou no calor do glória a Deus, no alívio ou na dor do glória a Deus. Se de dia ou de noite vou dizendo glória a Deus, dando glória a Abraão se fortalecer. Glória a Deus, glória a Deus. E assim eu vou dando glória a Deus. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se não tenho, vou dizendo glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se não posso, vou dizendo glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E assim eu vou dando glória a Deus. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se não tenho, vou dizendo glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se não posso, vou dizendo glória a Deus. Na alegria ou no sofrendo, glória a Deus. No sorrir ou no chorar, glória a Deus. No viver ou no morrer, eu vou dizendo glória a Deus, dando glória a Abraão se fortalecer. Glória a Deus, glória a Deus. E assim eu vou dando glória a Deus. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se não tenho, vou dizendo glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se não posso, vou dizendo glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E assim eu vou dando glória a Deus. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se não tenho, vou dizendo glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se não posso, vou dizendo glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E se não posso, vou dizendo glória a Deus. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPA.
Glória a Deus, nós estamos com uma campanha nacional com o título A Promessa, e essa campanha tem sido uma bênção para a Assembleia de Deus em todo o Brasil. E você que nos escuta, você que nos assiste, participe, se envolva nesta campanha. 110 mil crentes batizados no Espírito Santo e 110 mil novos conversos batizados nas águas. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer isto, mas depende de cada um de nós. Não vamos esquecer, vamos estar sempre orando, vamos estar sempre participando, vamos estar sempre convidando as pessoas para participarem desse trabalho, e cremos que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, não é? Cremos num Deus que é Deus de coisas grandes. Ele diz em sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O Senhor ainda tem muito para nos revelar. O Senhor ainda tem muito para nos dar. Só espera que clamemos, e Ele está pronto a nos responder. Queridos, nós queremos saudar a todos vocês que estão conosco neste horário. Comigo aqui no estúdio, o diácono Samuel França, e também cooperando neste programa, nosso irmão Jair Eugênio. Uma bênção de Deus para nós, e você que está aí do outro lado, nos acompanhando, não é? Você que é servo de Deus, serva de Deus, você que faz parte da Igreja Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação, você que é católico, mas ligou o seu receptor para ouvir esta programação, Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas nós queremos também saudar de forma especial os obreiros aqui em nosso campo eclesiástico, os evangelistas, né? Evangelista Cardoso, evangelista Milton, evangelista Ira Marques, o grupo de presbíteros que dirigem congregações, são mais de 20, né? Eles estão espalhados em todo o campo eclesiástico, fazendo um belo trabalho para o Senhor. Deus tem usado esses homens de forma gloriosa para evangelizar, para ensinar a palavra, para cuidar dessas igrejas, e Deus tem sido conosco. Os templos estão cheios, Jesus continua salvando, batizando com o Espírito Santo. Esse mês nós estamos fechando um mês muito abençoado, né? Com mais de 60 decisões de almas, mais de 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quem faz isso é o Senhor, mas a alegria é para nós, a glória dele e a alegria é para nós. Então vamos seguir juntos, né, nesse trabalho maravilhoso. Você que é internauta, você que é telespectador, há muitos que nos assistem pela televisão. Seu aparelho de televisão tem YouTube, então ele abre lá o portal e nos assiste pela televisão. Outros em seu celular, enfim. Não importa o aparelho que você esteja nos acompanhando, o mais importante é que você esteja ligado conosco no portal ADSMC, que é a Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, Alagoas. Então, meus amados, que Deus possa ajudar ricamente a cada um de vocês. Nós vamos, nesta oportunidade, estar lhe convidando para sempre estar conosco em nossos cultos. Busque a Igreja Assembleia de Deus mais perto da sua casa. Tem sempre aqui em nosso campo um templo, né, da Assembleia de Deus. E eu creio que aí onde você mora também tem templos da Assembleia de Deus. Então busca um templo, uma igreja, vá congregar, busque um pastor, um missionário. Nós queremos até mandar saudações aos nossos missionários. Sempre temos missionários que estão nos acompanhando. Ali na Espanha, o missionário Gleitson, a sua esposa, sempre estão conosco, né? Que Deus abençoe ricamente os irmãos em Portugal, na Argentina, no Chile, na Bolívia, em Honduras, onde você estiver a nos ouvir, que a boa mão do Senhor esteja com você. Na África também temos missionários que nos acompanham, né? O missionário Ronaldo esteve aqui conosco, o pastor Nelson, pastor presidente ali daquela obra, enfim, a missionária Josinete, seu esposo, todos vocês que estejam conosco, seja onde estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Estamos orando por vocês, fazendo uma campanha de oração em todo o Brasil por vocês, para que o Senhor nos dê muitas almas, que o reino de Deus cresça e que o nome de Jesus seja glorificado. Mas, queridos, queremos também pedir as orações aqui, não é? Por aqueles que fazem a saúde, não é? Desde o ministro da saúde até os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfim, aqueles que estão de plantão, não é? Dando assistência aos que estão sendo infectados por esse vírus
tão letal, tão maligno, que tem levado tantas vidas a óbito, e outros estão internados, entubados, não é? No leito da dor. Então vamos orar por essa gente. Vamos orar pelos médicos, vamos orar pelas enfermeiras, vamos orar por aqueles que estão na linha de frente, né, enfrentando esta pandemia, para Deus dar força, Deus dar graça. Estivemos conversando essa semana com irmãs da nossa igreja, que estão cansadas, né, estressadas de tantas pessoas que estão chegando nos hospitais para ser atendidos. E olha, precisamos orar mesmo, porque esse segundo surto da pandemia está lotando e superlotando os hospitais. No Brasil inteiro, né, nós estamos tomando notícia de que está havendo, muita gente está sendo contaminado, e aqui em nosso estado de Alagoas a coisa não está fácil. Precisamos que a igreja ore, interceda, não é? Porque os hospitais estão ficando outra vez superlotados, as UTIs, não é? E nós precisamos estar orando para que Deus dê saúde a essa gente. Repreenda esse surto, não é? Mande embora este mal que tem, não é, destruído tantas vidas, tantas famílias, separado casais, enfim, famílias inteiras estão aí dizimadas, e nós precisamos orar por elas para Deus dar vitória completa. Oremos pelo nosso estado. Já se fala em lockdown outra vez, fechar os templos outra vez, fechar o comércio outra vez. Nossa cultura, nossa economia é pequena, é pobre, nós não temos estrutura para isso. Nós sabemos que com outro lockdown daquele que passamos 6, 7 meses de portas fechadas, a nossa economia não suporta. Mas oremos a Deus. Só quem tem a solução para esse problema é Deus. A Organização Mundial de Saúde fez a parte dela e está fazendo. A ciência, a medicina tem lutado, tem conseguido esta vacina assim, de uma forma misteriosa, a vacina em menos tempo, né, que já se conseguiu, mas ainda a população está distante de ser, numa maioria, vacinadas. Então precisamos orar para Deus resolver esse problema, solucionar esta causa, ajudar, não é? Então você que está comigo neste horário, ore ao Senhor, peça a Deus, e o Senhor é poderoso para nos ajudar. Vamos de música, orando e cantando como Paulo e Silas na prisão, né? Orando e cantando para que Deus mande um terremoto e abra as portas do cárcere. Vamos agora com mais um louvor a Deus. Vamos ouvir Depois da Prova. Estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar.
fui eu que permiti, pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, o milagre você vai testemunhar. Como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Querido professor, olá querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja. Nós estamos mais uma vez diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, aqui no sul do mundo, podendo mais uma vez, pela graça de Deus, alcançar você com essa pré-aula de Escola Bíblica Dominical, desejando sempre que o Senhor Jesus guarde o teu coração, as tuas emoções, teus sentimentos, guarde tua alma, para que você possa de fato fazer um bom trabalho na igreja local onde Deus te plantou, para instruir o teu povo a servir a Deus cada vez melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos nesse primeiro trimestre do ano de 2021, passando por todas essas situações dessa pandemia reinante e insistente que não quer ir embora, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores e até aqui nos ajudou o Senhor e nós continuamos firmes nesse propósito de nos instruirmos e instruir o povo de Deus com a palavra do Senhor. Afinal de contas, ela é eterna. Todas essas coisas elas vão passar, mas as palavras de Cristo elas não passarão. Já estamos então na lição de número 10. O título já está aí na tela para você. O Senhor Jesus cura hoje, e nós não podemos perder a fé na atualidade dos dons do Espírito Santo e das manifestações sobrenaturais de Deus sobre a natureza, sobre a humanidade, na igreja, nos governos, nos poderes e etc. O nosso Deus ainda é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas e Ele pode sim
sobre a sua soberania, sobre o seu decreto e a sua vontade eterna e soberana, realizar coisas que o ser humano não é capaz de realizar. Nós temos a leitura bíblica para este próximo domingo, Isaías 53, 4, 5 e 6, os versos, aquele tema muito polêmico, o pessoal lá da teologia da prosperidade, da confissão positiva, confundem muito, né, esse texto, dizendo que muitos crentes, ou na verdade os crentes, não podem mais estarem enfermos por conta de estarem sendo subordinados a uma maldição, fazendo uma interpretação, uma exegese toda tosca e toda exótica do texto, mas o texto não fala disso, e simplesmente do fato do poder de Deus estar sobre a pessoa de Jesus, e Jesus no seu ministério terreno, ele teve sim essa capacidade, essa autoridade, esse poder de curar enfermos, e depois também delegou esse poder e esse ministério, esses dons para os seus apóstolos e a sua igreja. Depois, Mateus 8, versos 16 e 17, o texto de Isaías fala ali que ele levou sobre si as nossas enfermidades, foi reputado por aflito, ferido de Deus, oprimido, foi moído pelas nossas transgressões, você conhece o texto, e no 8 vai dizer, chegada a tarde trouxeram-lhe, no 8 de Mateus 16 e 17, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A Bíblia respondendo à própria Bíblia, e aquela máxima do texto fora de um contexto, criando pretextos. É assim que essas pessoas fazem, mas aqui a própria leitura, ela já vai dirimindo essas dúvidas, se é que elas surgirem ou surgirão na tua aula. O texto de ouro, Salmo 103, verso 3, é ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, iniquidades, enfermidades dentro de um mesmo contexto onde Deus está perdoando. E o perdão de Deus vai liberando, então, a justificação e a cura. A justificação para iniquidades e a cura para enfermidades. A verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora de Cristo no Calvário. A obra do Calvário, ela é plenamente redentora, mas existem certos plus, ou certos adendos que a salvação em Cristo proporciona, como os dons do Espírito Santo, as manifestações por eles de Deus, sendo então percebidas nos ambientes onde os crentes e a igreja estão. As consequências dessas manifestações do Espírito Santo em sinais, prodígios, maravilhas e coisas gloriosas e impossíveis aos homens de serem feitas. E aí, então, uma dessas coisas impossíveis são, de fato, a cura das enfermidades através da ação de Deus, dos seus dons. Temos 3 índices para esse próximo domingo: a cura divina na Bíblia. A gente então vai dar uma olhada na Bíblia Sagrada, que ela vai falando sobre isso. A cura divina como parte da salvação, né? Então, o Senhor perdoando as iniquidades e, consequentemente, aquelas enfermidades que são derivadas de pecado, de maldições ou de aprisionamentos espirituais, aquelas cadeias que são quebradas, os grilhões que são rompidos no momento da salvação. Tudo isso vai liberando cura ou retorno do salvo ao seu estado original ou seu primeiro estado. 3, a cura divina e os desafios atuais, ou os desafios da atualidade, que são imensos. Nós temos então o primeiro tópico. A introdução é a mesma da lição, então não convém a gente se prender a ela. Nós temos aqui a cura divina na Bíblia e temos como síntese para esse primeiro tópico o texto que diz: o ato da cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso, ou seja, faz parte da cura bíblica, ou destacada na Bíblia, ou o efeito do milagre. É oriunda, ela vem, faz parte, é a essência. É como um vidro de perfume, tem um volume, mas a essência daquele volume é a minoria. A cura, vamos dizer que é o vidro do perfume, e o milagre é a essência
daquele fato que acaba de ser consumado. E aí então, eu coloco aqui para você, no primeiro subtópico da nossa lição, no seu primeiro tópico, vai dizer aqui, a saúde pública no Antigo Testamento. A gente não deve confundir saúde pública aqui com essas questões políticas, porque, em primeiro lugar, a visão do Estado como um ente que agrega os habitantes de uma nação, de um país, de um Estado debaixo das suas estruturas, ela não existe nesse tempo. Essa questão da civilização moderna, das suas estruturas de governos, de autarquias, de entidades, né? Elas de instituições, isso não existe lá naquela época. Então, não há uma visão deste Estado forte e dessa dependência do Estado para a saúde pública. O que o autor está querendo nos remeter aqui é a natureza da própria nação de Israel, que é uma teocracia, ou seja, é um governo de Deus sobre aquela nação que é separada do mundo, foi gestada no Egito e agora ela é parida para a terra prometida. E aqui o Senhor, nessa jornada e depois na terra prometida em Canaã, não na Palestina, em Canaã, o Senhor vai fazer o quê? Trabalhar com provisões para que o seu povo não adoeça. Então, a saúde pública que o nosso querido pastor Ezequiel Soares quer falar aqui é desse envolvimento de Israel para com o seu Deus e do seu Deus para com o Israel. O Deus da Bíblia é o Deus de Israel, que então derrama sobre Israel todos os seus cuidados para mostrar às outras nações do mundo como Deus cuidará da humanidade a partir do rebento de Deus, Jesus Cristo, que sairá dessa nação de Israel. Então, desse envolvimento de Israel com Deus, desta teocracia, desse governo soberano de Deus sobre o seu povo, sobre os seus sacerdotes, sobre os seus monarcas, sobre os seus profetas, é que então o pastor ele comenta. Então, ele vai citar aqui Êxodo 15, 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se Israel então obedecesse ao governo teocrático de Deus sobre a nação, esse povo seria abençoado com a libertação das enfermidades que o Senhor colocou no Egito. E aí eu coloco como um subsídio para você. As pragas no Egito, que são expostas aqui em Êxodo 15, 26, essas pragas que ele cita aqui em Êxodo estão no próprio livro do Êxodo, no capítulo 7, 14 até o 29, e depois do 12, 29 a 36. Do capítulo 7, verso 14, até o capítulo 10, versículo 29, me desculpem. E depois do capítulo 12, verso 29, até o 36. Então essas pragas são água que se torna sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes nos animais e gafanhotos que surgem no horizonte e as trevas. Estas pragas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 pragas, elas têm a ver com o domínio ou controle humano sobre o seu habitat. Você pode ver, o Brasil é um país com uma cultura econômica agropastoril. É o agronegócio que movimenta grande parte das nossas finanças e financia o Estado através dos impostos gerados por sua atividade. Esta atividade é extremamente tecnológica, avançadíssima. Ela é, de fato, muito preparada para lidar com as intempéries, com as circunstâncias, com o inevitável, com o imponderável. Ela vai então com as suas tecnologias, com os seus satélites, os GPS, com a sua química em adubação da terra, essa genética nas sementes, nas plantas, etc. Ela vai então podendo exercer um domínio sobre a sua atividade e ter previsibilidade dos seus negócios, ao ponto de vender o grão antes deles ter plantado a colheita. Por isso que existe a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, neste processo, a gente vê a mão do homem dominando plenamente as coisas. Aqui no Egito, Deus está mostrando que aonde o homem tem condições de tocar, de chegar, de dominar, de organizar, de processar, de administrar, de gerir, o Senhor está colocando a mão e Ele está dizendo, eu
sou maior do que toda e qualquer inteligência humana. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para você nesse comentário. Agora, úlceras, talentos que caem do céu, úlceras no ser humano, que surgiram do nada. Os talentos que caem do céu e a morte dos primogênitos são ações diretamente ligadas ao poderio de Deus. Ela vai além das condições humanas e é um ataque de Deus contra o orgulho do Egito e de seu faraó, né? que vem guerreando assim, o céu guerreando contra uma nação da terra e a humanidade não podendo fazer nada. Então nós temos aqui pragas em uma esfera natural e nós temos aqui pragas numa esfera espiritual. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Isso vai nos remeter a Tiago 5:15, onde ele fala que a oração da fé salvará o enfermo e se existirem pecados, esses serão perdoados. Aqui diz assim, onde enfermidades e pecado têm uma relação estreita nesse contexto. A saúde de Israel e logo da igreja estão diretamente relacionadas ao culto ao Eterno. Então, voltando aqui, Êxodo 15:26, se vocês observarem a palavra, me obedecerem, eu não permitirei que aquelas enfermidades do Egito venham sobre vocês. Ou seja, vocês irão me cultuar, eu vou abençoar, vocês vão administrar aquilo que vocês são capazes de administrar, a minha bênção estará com vocês nessa administração e o céu estará fechado para coisas mais inevitáveis, como aqui essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, incontrolável, e os governos da terra hoje batendo cabeça, não tendo condições de guerrear contra um vírus. Então aqui, a prevenção de doenças é bíblica. Podemos definir saúde pública nessa lição como a saúde da coletividade da Igreja de Deus. Então, na nossa análise do tema, nessa lição, de fato é contextualmente eclesial. Então, é aquilo que eu falei no primeiro tópico, saúde pública, nós estamos analisando eclesialmente. A eclésia, os tirados para fora, a Assembleia dos Santos de Deus. Então nós estamos analisando no contexto da coletividade ou de Israel ou da igreja hoje. Nossa análise do tema, tá? O povo de Deus, por sua vez, deve ter um padrão moral, espiritual e ético que seja modelo para a sociedade. Então a obediência a Deus vai gerar em nós a bênção de, inclusive, repreender as malignidades sobre nós. E esse padrão ético, inclusive, fala de prevenções sobre doenças. Deus, embora todo-poderoso, ensina Israel em sua lei a prevenir doenças através de dietas que evitarão infecções, principalmente naquela jornada do deserto. Lá não tem hospital, postinho de saúde, não tem UPA, não tem, nessa época não tem anestésicos, não há penicilina, não há nenhum conhecimento da biologia e dessa ciência, né, dos micro-organismos. Então isso tudo, né, podem gerar infecções. Então as dietas do deserto, elas evitam então as infecções, de sorte que o maná, além de alimento, também é remédio. É de fato uma ração? É uma ração divina, mas ela tem a sua finalidade, proporcionar saúde. Higiene pessoal. Você lembra lá em Levítico 16, o sacerdote entrando para oficiar, primeiro tomando banho, ajustando suas roupas e se preparando para oficiar? Você se lembra ali na lei de Deus, em algumas situações, o Senhor falando para a mulher, enquanto estiver no seu sangue, depois do parto, etc. e tal, a se afastarem dos seus maridos e das relações íntimas. Hoje a gente sabe que do sangue provém, né, toda essa questão de infecções. Nós temos também aquela questão da circuncisão no 8º dia. Hoje já se sabe que o sistema imunológico do ser humano ele fica completo depois do 8º dia de nascimento, quando o bebê, o ex-feto, agora o bebê, aquele que nasce, tem contato com a natureza. Depois do 8º dia é que o seu sistema imunológico ele está completo. Então, quando você circuncida, você corta a carne, você expõe o sangue, você deixa a pessoa vulnerável a infecções. Sem o sistema imunológico totalmente completo, o que acontece? Aquela criança poderia morrer de infecções, mas Deus, na sua soberania, Ele vai então guardando-nos no tempo, não nos revelando tudo em um momento só, mas no decorrer da história, e vai cuidando do seu povo com provisão e com providência. E hoje, por conta da circuncisão, você vai ver que no Médio Oriente,
o índice de câncer de útero nas mulheres, ou de colo de útero, é baixíssimo por conta da higiene pessoal que a circuncisão ela gera nos homens daquela região que beneficia as mulheres. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, não é? Então eu coloquei aqui sobre sacerdotes, intimidade conjugal, etc. E inclusive nos seus ritos, circuncisão, como eu já falei para vocês aqui. Terceiro subtópico desse tópico primeiro, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Aqui na lição, no subtópico 2, que eu acabei de passar, nós temos vários textos aqui que você pode procurar, que vai falando dessas prevenções na Bíblia Sagrada. Agora vamos para o 3, o Novo Testamento e as curas de Jesus. O nosso autor coloca que Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamam a atenção do povo já em Mateus, ali, né? No capítulo 4. E aí eu coloco como subsídio para você, destacamos aqui os padrões de saneamento básico precário, praticamente inexistente naquelas épocas de Jesus. É só você fazer um esforço, né, sair do teu comodismo e imaginar como eram os sanitários na época de Cristo, como as pessoas lidavam com as suas necessidades fisiológicas que, quando não tratadas e lançadas no meio ambiente, geram as infecções que depois podem gerar pandemias e uma mortandade infinda. Começa com a falta de estrutura, de higiene, e aquilo vai rompendo cadeias inimagináveis. Então, saneamento básico precário, baixíssima expectativa de vida. Eu já li em alguns comentários de arqueólogos bíblicos, de cientistas, dizendo que naquela época a expectativa de vida das pessoas não passava ali de 45, no máximo 50 anos, em média, é claro, em média. Né? Então era baixíssima, as pessoas viviam num tempo imperial, de imposições, falta de liberdade, nenhuma garantia, nenhum direito, não tem a concepção de Estado. Roma está ali subjugando aquele povo, você contribui para o templo, paga imposto para Roma, você nunca tem recursos sobrando, a pobreza é infinita, falta de saneamento, baixíssima expectativa de vida, a esperança reduz a zero. Hoje nós temos conhecimento que tudo isso no emocional tem um impacto, baixa imunidade, alta infecção, e é aquela coisa de mortandade, e as pessoas vão sofrendo, vão se avolumando, viúvas, órfãos, enfermos. E aí eu coloco nesse texto para você, como Cristo nasce na plenitude dos tempos. Pense nisso. Paulo dizendo lá aos Gálatas 4, Jesus nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher, na plenitude dos tempos, no ápice dos tempos, quando os tempos se encontram no centro, que é Cristo, num antes e num eterno depois, não é? De Jesus. Ele nasce na plenitude dos tempos. Esse seria mais um fator que comprova essa urgência. Veja, você compara Adão vivendo 930 anos e nesse tempo a humanidade reduzida a esse enfado todo, dessa vida miserável e desgraçada que eles viviam. Então, quando deu o tempo, na hora certa, Jesus nasce, e isso comprova a urgência divina em curar vidas e socorrê-las através de Jesus. Por isso que são muitas as curas que Jesus fez e os milagres, bem como manifestar a glória de Deus através desses milagres, porque então é um contexto propício para isso. E por fim, induzir através da cultura cristã um pleno desenvolvimento científico capaz de suprir a demanda por saúde através dos tempos. Então a cultura cristã que ascende do judaísmo, ela traz consigo esta bênção de Abraão, e a salvação que vem dos judeus, ela passa também pelo Ocidente cristianizado e pelas culturas cristãs que jamais foram contra a ciência, que jamais negaram o estudo, o desenvolvimentismo, a tecnologia, que sempre desbravaram mundos, conhecimento, e nessa busca incansável do ser humano, a cristandade, ela excede as outras culturas da terra grandemente. Por quê? Porque ela tem esta bênção, né, de se basear naquilo que é bom, naquilo que é justo e naquilo que é belo. Então, dentro desses três pilares, bom, justo e belo, é que nós então desenvolvemos
a humanidade cientificamente, artisticamente, filosoficamente e legalmente também. Estas são as bênçãos que Cristo traz. Então ele nasce na plenitude dos tempos para romper com esse estado de miséria, manifestar a sua glória e implantar uma cultura celestial através da igreja e da cristandade. A cura divina como parte da salvação, o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e a cura divina, elas vão caminhando juntas. Lembra lá do Egito? Instâncias onde o homem governa, outras onde Deus está agindo, e então representam também o perdão dos pecados na esfera celestial e a cura da enfermidade na esfera humana. Então nós temos aqui salvação. É o primeiro subtópico do tópico 2 da nossa lição. O autor nos diz, é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e até das enfermidades. Salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. E aí eu coloquei para vocês, Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, o Evangelho de João. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, no Novo Testamento, que é o subtópico 2 aqui, a cura divina, ela está intrinsecamente e imprescindivelmente ligadas à salvação do ser humano. Por isso, muito cuidado. Na hora de ir na sua igreja, você promover aquelas campanhas da vitória, chamar o povo lá para a sua igreja, para você não entrar no misticismo, naquela ritualística exótica, para você não criar ali um evangelho cheio de penduricalhos, aquele sincretismo religioso, e quando você vê, você está fazendo da sua congregação um circo dos horrores. A salvação, a cura divina, ela manifesta a glória de Deus com finalidades não de curar o ser humano, mas de salvá-lo. Cura divina. A compreensão dos termos é o princípio do domínio racional de todos os temas. Então você é desafiado por vários dilemas. Esses dilemas eles têm uma temática e essa temática ela é composta por vários termos. Né? É aquela guerra que começa através da linguagem. Então conhecer esses termos vai te levando aos contextos e aí, então você vai estar preparado para compreender as situações em que você está envolvido. Então isso evita confusão, como eu coloco ali, o diversionismo, a distração e o erro na eleição das prioridades. Porque se eu olhar para as enfermidades, como eu citei o exemplo agora da plenitude dos tempos, Jesus chegando numa época de imensa manifestação de enfermidades, de necessidades e tal, você pode desenvolver um evangelho social, você vai olhar para os pobres, em vez de você priorizar a salvação, você prioriza a cura, em vez de você priorizar a cura, você pode priorizar a justiça social, tirando as pessoas dali, condenando outras pelo estado daquelas. Então você vai invertendo tudo quando você vê, você está num emaranhado ideológico e também de ideias. Então o que acontece? Os temas centrais dessa matéria são, primeiro, vida. Procurem na sua sala de aula definir o que é vida. Você vai ver que vida é algo tão comum e corriqueiro para nós, mas na hora de definir você vai dar um tilt ali, vai dar um delay, a máquina vai dar uma travada, porque é difícil de você definir vida. A origem da vida, então. Se definir vida é difícil, a origem da vida e o seu propósito. Para nós que temos fé na palavra de Deus e no Deus da palavra, muito simples, mas para quem não tem esse conhecimento, essa base teórica e também espiritual que nós temos, complicado. Então, a vida, as enfermidades, elas estão ligadas ao tema da vida. Elas são uma decorrência da vida humana que está no estado de depravação total por conta da queda do pecado. Então, as enfermidades não são a prioridade é a vida.
A enfermidade é uma consequência de uma atitude de quem está vivo. Então, quando eu começo a eleger a enfermidade como a prioridade do tema, eu já estou entrando no diversionismo, estou me distraindo, estou elegendo outras prioridades que não a de Deus. Então, enfermidades e suas causas, as enfermidades podem ser físicas, nascidas do corpo, não é? Elas podem nascer no corpo através de dilemas emocionais ou até mesmo por cadeias espirituais. Ali no Novo Testamento tem ali aquele menino surdo e mudo que aquela mudez e aquela surdez era causada por demônios. A minha filha, ela estudou Libras, ela é intérprete aqui da televisão, dos cultos, junto com outras moças. Ela me diz, pai, não tem mudo, só existe surdo. Então você vê uma possessão maligna, ela fecha os ouvidos e acabou então impedindo inclusive de falar, de sorte que se liberasse o ouvido continuaria mudo, porque aquela mudez não é natural, era uma prisão espiritual, é um exemplo. Né? Então, ações de Deus sobre os apóstolos e a igreja na manifestação da cura divina e a sabedoria para a condução do tratamento de doenças corriqueiras e inevitáveis, a própria condição humana. Então, a gente vai reconhecendo aqui hoje que hoje você estuda biologia, você sabe que dentro do nosso corpo há inúmeras bactérias, há muitos germes, há muitos vírus, como esse coronavírus também, que uma hora ele vai se adaptar, o sistema imunológico ele vai dosar ali o conhecimento e isso tudo se estabiliza dentro de nós, então nós somos uma compleição de inúmeros tipos de vida que vivem dentro de nós, nosso intestino, há muitos parasitas, há muitos vermes, bactérias que estão ali, não fazem mal, vivem e a gente ainda depende deles, uns fazendo serviços que auxiliam no nosso organismo, não é a intenção da nossa lição, mas então, a gente hoje tem um conhecimento mais elevado por conta daquela cultura cristã que eu coloquei, então é mais fácil para a gente lidar com as questões da enfermidades, infecções, de febres, e inclusive eleger medicamentos. Agora, uma coisa eu preciso deixar claro para vocês aqui, a medicina, ela jamais tocará na vida. E as drogas que a medicina sugere, elas apenas auxiliam o organismo a reagir diante de um quadro de enfermidade. É a partir da vida que toda incursão médica numa cirurgia ou em um tratamento clínico sobre nós, é a partir da vida que isso vai ter resultados. Claro que a vida e a ciência de Deus vão fazendo com que nós descubramos certos princípios da nossa própria existência. Então a gente hoje tem conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, tudo isso combinado gera uma ciência. Então hoje a gente já consegue perceber certos princípios, por isso que você pega no remédio o princípio ativo. Então a gente descobre o princípio ativo, certas leis, e a gente vai tateando meio que no escuro. Agora você pode perguntar para qualquer médico. O dono da vida continua sendo Deus, porque o médico ele não toca na vida. Ele toca no teu coração, ele toca num órgão vital, ele toca nos teus ossos, ele trata a tua pele, ele toca em você, mas ele não toca na sua vida, porque a vida, ela vem da vida, que é o próprio Deus. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. A vida é uma delegação de Deus, que é o criador da vida, o doador da vida e o mantenedor da vida. Então, veja, muitas vezes as pessoas estão nesses tempos de modernidade nos hospitais, passando por um treinamento, e você, pela fé, é curado. E alguém diz, não, foi o remédio, foi o médico, o tratamento, tudo bem, você fez aquilo que era possível. Lembra do Egito? Coisas que os homens fazem, coisas que Deus vai fazer. É nessas esferas que você tem que trabalhar e ter um equilíbrio emocional, espiritual e um critério bíblico para dizer, não, Jesus cura, se utilizando de todos os meios, e há também a imposição do dom sobre toda e qualquer ciência, e isso é o milagre definitivo, derradeiro e verdadeiro. A salvação e a cura, a própria encarnação do Verbo e a sua completa inserção à condição humana, o Deus que se esvazia e assume a forma humana, denotam a extensão da plenitude da salvação que há em Cristo Jesus e suas implicações no espírito, na alma e no corpo do ser humano. A salvação é completa, tanto que o corpo ele será ressuscitado para depois ser glorificado. Então, não há como nós dissociarmos a salvação do corpo, só da alma ou só do espírito, não, é do homem completo.
3, indo para o final da lição, a cura divina e os desafios atuais. Saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, isso é muito importante para nós que estamos estudando aqui uma lição bíblica, que está num contexto de teologia e também ministerial. Então nós precisamos ter esse discernimento da origem da enfermidade, se ela é física ou se ela é puramente espiritual, e ter o discernimento da vontade de Deus. Ter o discernimento da vontade de Deus são os desafios atuais. Doenças. Eu coloco aqui como subsídio para a nossa lição de hoje. Diz aqui o nosso autor, primeiro lendo aqui o que ele fala. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiriam as enfermidades. Lá naquele texto de Apocalipse, se não me engano, capítulo 22, ali que vai falando falando sobre a morte, que não existirá morte, nem choro, nem lamento, nem dor. Então o choro, lamento e dor, eu acho que é Apocalipse 22 e 4, se não me engano, falando sobre o novo céu e nova terra ali. Então veja, pranto ou choro, lamento e dor. Pranto ou choro, como queiram. Então veja, tudo isso precede a morte. E a vida é um vale de lágrimas, como alguns dizem. Então é certo que as enfermidades são declarações da condição caída do homem, como diz aqui o autor, claro aviso da realidade final de todos nós nessa vida, que é a iminente aproximação da morte. Essas dores que a gente sente, esse desenvolver da decrepitude do corpo humano que vai se desfazendo, que o apóstolo Paulo fala, né? O tabernáculo terrestre que ele vai se desfazendo, se evanecendo, né? Então é um prenúncio da morte que chega e isso vai agredindo o ser humano todo dia. Por isso que Paulo diz, ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele sente dores no corpo, ele está enfermo, mas ele está livre do poder da morte sobre si. E nesse cristianismo moderno, meio esquálido, doente da atualidade, onde diante dessa pandemia você vê as pessoas preocupadas em viver e não viver para sempre, elas estão presas a essa vida, ao conforto, à modernidade, aos prazeres da vida, e quando alguém morre é aquele pranto total, aquele lamento, como se a vida acabasse ali. Não é assim, né, pessoal? Quem está em Cristo, uma nova criatura elegeu outras prioridades e ele já vive na dimensão do eterno. Contudo, as enfermidades não são um selo de maldição da queda plasmada em que as adquiriu. Da queda plasmada, ou seja, daquilo que está colado, grudado à natureza do homem e jamais vai poder sair. O ser humano ele é caído e isso está plasmado na alma de todos. Mas um sinal de que a humanidade sem Deus não possui controle da vida, muito menos do tempo ou dos propósitos de Deus. Em certo sentido, elas podem nos levar a Deus através do sofrimento por elas gerado. Então, momentos como nós estamos vivendo de crise, vendo pessoas morrendo, se infectando e etc., são momentos em que nós deveríamos refletir em Deus, a igreja buscar mais ao Senhor, cairmos de joelho, convertermos a nossa alma e nos prostrarmos diante de Deus com toda a força da nossa vida. As enfermidades entre os crentes, e agora? Crente pode ficar doente? A própria leitura dessa lição já desmistifica todo aquele conceito da confissão positiva e daquela questão da maldição sobre quem está enfermo. Nosso autor nos dá exemplos como Paulo, Timóteo e Trófimo, como homens de Deus que passaram momentos de gravidade em sua saúde. Isso no relato bíblico. Há relatos de heróis da fé como Lutero, Spurgeon e outros que também sofreram de precária saúde física ou, no caso, emocional. Spurgeon e Lutero, alguns dizem que eles sofriam de depressão, mas veja, eles não eram deprimidos. Essa é a diferença. O corpo pode estar enfermo, mas o cristão não está enfermo. Eu posso estar em um momento onde eu não tenha plena felicidade, mas eu tenho plena paz. Por quê? Porque a paz, ela não é um estado momentâneo da minha vida, é um estado perene da minha alma, uma certeza absoluta, uma pacificação de todos os meus sentimentos, expectativas e esperanças. A felicidade, ela é momentânea, ela é passageira, ela vem e ela vai. Então,
quando eu me deparo com a realidade humana, eu não posso comparar com a glória de Deus. Como é o caso do Spurgeon que eu citei, sofria de depressão, mas era o príncipe dos pregadores, Deus usava, pregava muito e lutava contra esses dilemas da sua alma aos pés da cruz. Ele não era um depressivo, ele era um guerreiro valoroso que sabia administrar a sua condição humana, oriunda da queda plasmada na alma, né? Ele é homem, oriundo de Adão, sofre, mas em Cristo Jesus ele já está sentindo a redenção e vivendo a novidade de vida. As enfermidades entre os crentes, continuando aqui, olha que legal esse texto de 1 Coríntios 4, 7 e 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que é o nosso próprio corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Tinha depressão, mas não eram deprimidos. Perplexos, mas não desanimados. Ou seja, vem a circunstância, tudo conspirando contra. Hoje não foi um dia bom para mim, mas eu não me desanimo, continuo servindo a Deus e amanhã bastará mais um dia e também o seu mal. Perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, o nosso Deus sempre está com a gente, abatido, mas não destruído. A gente passa por várias circunstâncias, mas estamos de pé, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Olha que analogia linda. O Deus que se encarna sofre também nesse corpo, não por ter caído ou pecado, mas por conta da violência sofrida pelos seus malfeitores. Jesus não tinha pecado, portanto ele não teria enfermidades e ele nem morreria naturalmente. Ele teve que ser, de fato, assassinado naquela cruz, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, Paulo está dizendo, quanto mais eu sofro, quanto mais eu morro, mais Cristo vai vivendo até chegar aquele glorioso e precioso dia. Então perceba que o Deus desse século rouba a visão ou a consciência dos indivíduos. Lembra lá que eu falei da distração, da eleição de prioridades? Analisar nessa guerra os termos para que eu possa ter bases para lutar essa guerra, que ela também é de discursos, ela é dialética, então, e nós estamos diante de um adversário, Satanás, que se usa dessas circunstâncias para afligir a nossa alma. O justo, ele é ferido na alma dele, como diz o Salmo 34, é no coração quebrantado, na alma contrita, é ali na sede da consciência, onde eu adoro que Satanás ele vai me atacando e ele vai querendo destruir, romper com as minhas bases de adoração a Deus. E eu voltei aqui, voltou ali o slide. E aí, então, é ali na alma que ele vai lutando, mas nós vamos ficando firmes. Então, perceba que o Deus desse século rouba a visão, a consciência dos indivíduos, os relegando a um estado paralelo de mentira, de fantasia, negação da realidade, recrudescimento mental e bestialização da imagem e semelhança de Deus no homem. O que Satanás faz? Ele primeiro rouba o entendimento, o Deus desse século cega os homens para que não vejam a glória de Deus. Nesta cegueira ele coloca uma outra visão e essa visão vai levando o homem a um estado de consciência aonde ele está distraído, e nessa distração ele vai caminhando, em vez de ir para frente, para trás, na verdade, ele vai recrudescendo ao ponto de se bestializar, e você vê a humanidade ao ponto que ela chegou. Aí, terminando aqui a nossa lição, não confundir doença com possessão maligna. A ação de Deus sobre essa realidade, na pessoa de Jesus, é demonstrada por inteira dependência da unção, da autoridade divina sobre o seu ministério, objetivos e vontade. Então, dependência da unção e autoridade divina sobre o seu ministério, sobre os objetivos desse ministério e sobre a vontade de Deus sobre estes objetivos. Em sua declaração na sinagoga de Nazaré, Cristo revela a centralidade do seu ministério na libertação ou na emancipação do homem do império das trevas, que na verdade o império das trevas é esse estado de consciência que bestializa a humanidade. Então, continuando aqui, o texto de Lucas 4, 18 e 19, que não está na lição, mas eu coloco aqui como um adendo, como subsídio para você e sua aula. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me... Os pobres, na verdade, são aqueles que vão depender de Deus e reconhecem isso. O homem sem Deus não é nada, então os pobres não são os pobres socialmente falando, mas aqueles que estão desprovidos da riqueza de Deus.
ou a salvação. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, dentre estes pobres, aqueles que se movem para Deus, né? Que se quebram diante da realidade de Deus, da sua palavra. Então, veja só, já estamos falando de consciência aqui. Apregoar liberdade aos cativos, do poder de Satanás que os cativou através da mentira. Então, ó, quebrantados de coração, liberdade dos cativos, liberdade da mentira. Dar vista aos cegos que tiveram a visão deturpada por Satanás e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que ele está falando de uma dimensão da alma, da metafísica humana que foi roubada por Satanás. Quando ele rouba os sentimentos, a espiritualidade, a fonte da transcendência, ele inibe o ser humano de se encontrar com Deus e o ser humano ele vai se bestializando e adoecendo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos em primeiro poder de Deus, e a igreja está carregada de poder, através do batismo com o Espírito Santo, que é aquela porta de entrada para o mundo espiritual, e dos dons de Deus, como de profetizar maravilhas e governo e etc. e tal. E esses dons de Deus, esse poder de Deus, ele deve ser administrado pela autoridade divina. O Espírito está sobre a igreja, o Espírito dos profetas é sujeito aos profetas, que quando há esse governo na mente, o profeta se sujeita ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus traz a vontade de Deus no coração do profeta, e aí quando Deus autoriza, aí vem a autoridade. Aí você, em nome de Jesus, obedece o mandamento, exerce a cura, exerce o milagre, exerce a unção, exerce o poder. Então, concluindo, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus, ele cura quando, como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Que Deus te abençoe, ore por todas as pessoas aqui envolvidas, que você curta, que você compartilhe, divulgue o nosso trabalho para tornar isso mais relevante nessa plataforma do YouTube. Que Deus te abençoe, boa aula e até a próxima em nome de Jesus. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o moço que está velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor no irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova. Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça.
Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova. Glória a Deus, que o Senhor possa renovar o fervor espiritual de cada um, possa realmente reavivar a obra nesses últimos dias, para que possamos prosseguir em meio às dificuldades, né? Em meio a essa pandemia terrível, tantas percas, né? Tanta mortandade, tanta enfermidade, mas o Senhor está conosco. Ele renova cada um, dá graça, ajuda, e assim nós vamos na oração, na palavra, na busca, e o Senhor nos ajudando a manter o fervor espiritual. Vamos orar. Nesta oração eu quero louvar a Deus por mais um ano de vida que o Senhor me deu esta semana. Glória a Deus, estou mais experiente cada ano que se passa, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, e por estar de pé na presença de Deus, servindo. O Senhor tem guardado a minha vida, minha saúde, minha família, e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na igreja, no campo, meus companheiros, meus irmãos e amigos. Minha gratidão àqueles que se manifestaram, enviaram mensagens, orações para nós. Que Deus ajude, Deus abençoe. Sou falho, não tenho muito a oferecer, mas tenho um coração generoso e vontade de servir a Deus e amar a cada um dos meus irmãos. Então ora por nós, vamos orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão enfermos, para que Deus ajude, orar pela igreja, orar por cada culto, cada trabalho nesse final de semana, que a boa mão do Senhor se derrame de forma gloriosa e copiosa, trazendo fervor espiritual a cada crente, a cada congregação. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão participando conosco deste programa. Já falamos os seus nomes e agora de forma coletiva queremos pedir por todos eles, todos que nos acompanham, todos aqueles que sintonizam este portal, este canal, esta rede social, Senhor, através das quais estamos levando essa mensagem. Mantém, Senhor, o fervor espiritual na vida de cada crente. Mantém o avivamento, Senhor. Mantém o renovo espiritual na vida do teu povo em dias tão difíceis, quando parece que o fervor está diminuindo por causa das circunstâncias, né? Das enfermidades, da mortandade, de tantas situações difíceis que temos enfrentado. Mas mantém, Senhor, este fogo aceso. Nos ajuda através da palavra, da oração, da comunhão contigo, permitindo o teu Espírito Santo nos ajudar. Peço a tua bênção sobre todos os que fazem, Senhor, este portal. Sei conosco, Pai. Nos ajuda, nos guarda na proteção do teu sangue. Eu peço a tua bênção e já te louvo por cada casa, cada lar, cada família, que a tua bênção vá ao encontro de cada um deles. Abençoe o irmão Edivande que está nos assistindo, Senhor, nesta oportunidade. Ajuda ele, Senhor. Dá-lhe saúde completa, restaura, e a tantos outros que estão enfermos. Pedimos a tua bênção. No nome santo de Jesus te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Querido, estamos chegando ao final de mais um programa. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém.